Muito bem, estamos de volta. O assunto de hoje é tontura e existem muitos significados para essa palavra. Então fique esperto porque a gente quer entender o que acontece com o nosso corpo quando a gente sente as terríveis tonturas. Bom, no intuito de incentivar a busca pelo correto diagnóstico da tontura, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia criou o Dia da Tontura, que é comemorado hoje, dia 22 de abril. E não é incomum a gente sentir tontura ao levantar rápido ou com mudanças bruscas de temperatura, por exemplo. Mas quando esse desequilíbrio se torna frequente, se torna contínuo, pode ser um indicativo para procurar ajuda. E dados da Organização Mundial da Saúde afirmam que a tontura atinge cerca de 30% da população mundial, mas é importante ressaltar aqui que as causas não são sempre as mesmas. Para entender melhor os tipos de tontura que existem e também como encontrar o tratamento correto, nós vamos conversar hoje com o otoneurologista Dr. Márcio Salmito. Está aqui com a gente pela online e vai nos ajudar nesse assunto. Mas você também pode participar com a gente. Quiser mandar aqui o seu caso, quiser mandar aqui a sua queixa, a gente vai tentar trazer aqui para o doutor responder. Se é que ele não vai responder aqui na nossa conversa, também com o material que a gente já preparou. Mas você pode mandar aqui para a gente através do número, olha, 12 98266 0004. Também o QR Code aqui, olha, facilita a sua vida. Você vai apontar a câmera do celular para ele e vai ser direcionado, vai ser encaminhado para o nosso contato do WhatsApp. E aí você pode mandar aqui, então, a sua participação no Vida e Saúde. Dr. Márcio Salmito, bem-vindo mais uma vez. Que bom falar contigo sobre esse assunto que atormenta a vida de tanta gente, doutor. Tudo bem? Ô, Tero, obrigado. Eu que agradeço aqui por estar com vocês. Doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse Dia da Tontura. Parece até estranho a gente, não posso dizer celebrar, comemorar, ou de repente, com a sua explicação, a gente vai entender melhor um pouquinho e conscientizar, né, sobre a tontura. Por que o Dia da Tontura, doutor? Bacana. O Dia da Tontura começou em 2018 e a ideia que a gente tinha era tentar conscientizar as pessoas sobre as diferentes doenças que podem aparecer no labirinto, né? Que geralmente todas elas acabam recebendo o nome de labirintite e atrapalha o tratamento porque não recebe o nome correto. E desde então foi um sucesso, a gente tem atingido inicialmente os médicos, tentando alertá-los, né? As pessoas que cuidam dos doentes que às vezes ainda não estão, vamos dizer, tão atualizados nessa área que se moderniza aí a cada ano. E esse ano a gente está na 4ª edição. E o dia 22 de abril foi justamente em homenagem ao médico que ganhou um prêmio Nobel, né, de medicina, justamente por entender como é que a vertigem acontece e como é que o labirinto funciona. Então, desde 22 de abril de 2018, todo ano a gente tem feito essas campanhas de conscientização. Muito legal. Agora, o Dr. Márcio já esteve aqui com a gente, você que acompanha Vida e Saúde há algum tempo, talvez se lembre dele, talvez se você está chegando agora. Ele falou muito sobre vertigem, sobre tontura. Eu queria que o senhor refrescasse aqui a nossa memória. Qual é a diferença entre tontura e vertigem, doutor? É interessante. A palavra vertigem tem uma definição tão recente, de 2009, que a maioria das pessoas usam o termo ainda de forma não tão precisa. Mas vertigem significa uma ilusão de movimentação do próprio corpo, porque é para isso que o nosso labirinto serve. O nosso labirinto é um sensor de movimentos. Se o sensor de movimento está com problema, a gente tem uma sensação de movimento ou a gente percebe os movimentos de forma errada. Tontura tem uma definição, mas ao invés de falar a definição oficial, eu vou alertar que tontura é uma palavra que geralmente é usada com significados diferentes. Então, apesar de existir a definição de que tontura é uma percepção alterada na orientação espacial, geralmente, quando qualquer pessoa no mundo fala a palavra tontura, nos diferentes idiomas é da mesma forma, nem sempre as pessoas que falam tontura estão falando sobre a mesma coisa, a mesma sensação. Aliás, o senhor já deu uma boa abertura, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre esses significados de tontura. E
quando a gente estava discutindo aqui o tema, eu pensei, né? É igual aquele termo passar mal. O que você tem? Ah, estou passando mal. Pode significar tanta coisa passar mal. E a gente quer destrinchar esse significado da tontura porque ajuda no diagnóstico. E o diagnóstico certo, o tratamento também é correto e resolve o problema, né, doutor? Vamos falar um pouquinho dessa tontura do aparelho labiríntico, que talvez seja um mal mais frequente e que também as pessoas relatam que o mundo ao redor parece estar girando e também a pessoa sente uma sensação de desequilíbrio. Perfeito, é exatamente isso. A definição de vertigem é uma ilusão de movimento. E a origem da palavra vertigem é justamente do grego rodar, né? Então, a pessoa que tem uma sensação de que a cabeça está girando, que a cabeça está rodando, muito provavelmente está com algum problema labiríntico, né? Se a gente for usar um termo mais abrangente. E é muito comum que as pessoas que estejam com a sensação de que está tudo rodando tenham uma insegurança, uma dificuldade, né? Uma sensação de desequilíbrio. Apesar de que quando você pergunta, você caiu? Em geral, as doenças do labirinto não geram tantas quedas, é mais uma insegurança, uma sensação de desequilíbrio. Tá. Aí existe também uma tontura das estruturas neurológicas, que também vai dar uma sensação de desequilíbrio bem característica e também a sensação de estar cambaleando. Então, aqui é diferente de só o desequilíbrio, a pessoa está... o mundo parece girar aqui, mas aqui ela tem uma sensação de que ela está meio insegura no seu movimento. As tonturas que levantam a suspeita de problemas neurológicos geralmente apresentam o que a gente chama de ataxia, que é aquela dificuldade verdadeira de marcha, né? A pessoa tenta andar, mas anda de forma insegura e as pessoas apontam para ela, olha, ela está andando de forma errada, ela está andando de forma meio trôpega, né? Então, as dificuldades do equilíbrio geralmente indicam problemas neurológicos. A sensação de desequilíbrio, porém, sem um desequilíbrio verdadeiro, as pessoas não percebem que o indivíduo está com desequilíbrio, é mais uma sensação subjetiva, fala a favor dos problemas do labirinto. E o desequilíbrio, de fato, fala mais a favor das ataxias, dos problemas neurológicos. Ô, doutor, para gente que é leigo, vocês da área médica estão acostumados com descrições bastante assim detalhadas. Você acha que vale a pena uma pessoa que vem sentindo tontura e ela não conseguiu perceber muito essa diferença? Ela sente que tem um movimento fora ali da real. Você acha interessante ela, de repente, manter um caderninho ou uma anotação sobre essa descrição do que ela sente? Com certeza. Mas olha, é difícil, viu, Teru? Mesmo pessoas com nível de escolaridade alto, às vezes precisa da orientação do médico na hora de fazer as perguntas que ela vai responder, do que simplesmente entender antecipadamente. Porque as sensações decorrentes do labirinto, elas são muito viscerais. A gente não usa o labirinto de forma consciente. Verdade. E às vezes é difícil mesmo de descrever o que a gente está sentindo quando tem um problema nessa área. Nós já vamos chegar lá, então, quando é hora de buscar ajuda médica. Porque eu ainda queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a tontura hemodinâmica, que traz uma sensação de desmaio. E aí também é bem comum aparecerem aqueles pontinhos brilhantes, ou a vista escurecendo, assim, se fechando. Eu já tive essa sensação, uma sensação de que o corpo está desligando, assim, das extremidades para a visão. Perfeito. É interessante saber que nem sempre isso indica que seja um problema, né? Todo mundo já teve essa sensação de forma natural, quando, por exemplo, está um pouco desidratado, levanta muito rápido da cama, aquela sensação de que vai desligar, as vistas escurecem, uma sensação também desses pontinhos brilhantes. Essa sensação é muito comumente chamada de tontura, né? E é completamente diferente das sensações que a gente descreveu antes, quer dizer, a mesma palavra usada para sensações diferentes. Verdade. Talvez esse seja o termo de tontura mais assim comum, porque também ele pode ser bem pontual, né? Pode ser, por exemplo, uma sensação, um evento que gera, por exemplo, um nervosismo. Tem gente que não pode tirar sangue, por exemplo.
Ou, de Isso. repente, vai fazer um exame, vai tirar a carta de motorista e sente uma sensação real, assim. A gente acho que agora vai partir para essa diferenciação também, falando um pouquinho de tontura emocional, que aí pode evoluir também com falta de ar, batimentos cardíacos aumentados, tremores, formigamento nas extremidades, olha, começa na mão, nos pés. Exatamente. Às vezes a pessoa chega com a queixa de que está com tontura e o que ela está sentindo é isso tudo, é uma sensação de formigamento, as extremidades dormentes, e vem junto com a sensação do coração bater, e aconteceu logo depois de algum evento traumático psicologicamente. Às vezes ela descreve que está com um evento psicologicamente traumático, mas muitas vezes ela vai descrever que está sentindo uma tontura ou um mal-estar, né? E essas sensações podem ser decorrentes, sim, de alguma coisa psicológica. Mas vejam que são sensações distintas que têm a mesma palavra, mas são sensações distintas. Muito diferentes umas das outras. E aí é que entra a atuação do profissional. Eu quero saber quando é que a gente deve ir. Você falou assim, olha, de repente, essa sensação de desmaio aqui da tontura hemodinâmica, ela não necessariamente significa um problema de saúde. Pode ser uma coisa muito pontual ali. Ficou sem comer, não tomou café da manhã e, de repente, foi jogar bola. Vai sentir isso aqui. Quando é que é a hora de buscar o médico, doutor? Perfeito. Eu acho que era mais fácil a gente falar quando não é a hora, porque tontura, apesar de que muitas vezes não é um problema, a gente não deve menosprezar, tá? Principalmente quando é uma sensação nova. Às vezes, tem pessoas que têm, por exemplo, uma tendência de quedas de pressão, são as pessoas desmaiadoras, digamos assim. Muitas vezes isso não é uma doença, a pessoa vai aprendendo a conviver com isso. Tá. Mas se a pessoa não tinha uma sensação de tontura, seja ela qual for, e começou a ter, vale a pena saber o que é. E por mais que na maioria das vezes não sejam doenças graves, apesar de que pode afetar a qualidade de vida, às vezes pode sim ser um problema mais sério. É verdade, e pode também indicar um início de um problema que, se for tratado precocemente, ele não vai ter um desfecho tão ruim, né, doutor? Agora, eu quero saber o seguinte, Tá. a tontura, ela pode ser ter mais de uma causa ao mesmo tempo, de repente ter dois fatores ali que levam essa pessoa a sentir um desses significados da tontura? Claro, com certeza. Vou dar um exemplo aqui. A doença mais comum, ou a segunda mais comum causadora de vertigem, que é um sintoma labiríntico, é a enxaqueca vestibular. E a enxaqueca vestibular, muito frequentemente, também traz sensações de tontura, dessas de quando a gente levanta muito rápido e tem uma sensação de desmaio. Uhum. E às vezes a pessoa inclusive consegue distinguir, não, doutor, mas a tontura que eu tô é essa e não aquela, porque ela tem as duas sensações, ela consegue distinguir uma da outra, né? Apesar de não conhecer o termo técnico, vai conseguir distinguir uma da outra. Então pode sim problemas diferentes aparecerem numa mesma pessoa, ou mesmo um mesmo problema causar sensações distintas. Tá. Agora eu quero saber o seguinte, dá pra gente prevenir tontura? Dá pra gente, de repente, cuidar? Porque eu me lembro que o senhor falou aqui, quando conversamos sobre as vertigens por causa do labirinto, existem algumas coisas que são gatilhos. No caso de tontura, também tem prevenção? Sim, a tontura não é normal na maioria das vezes, né? Então a gente tem que considerar como algo que vai afetar a qualidade de vida da pessoa. A melhor maneira de prevenir as doenças do labirinto ou doenças de outros tipos que podem causar tonturas por outros motivos é cuidar bem da saúde como um todo. Porque a maioria das doenças que a gente chama de sistêmicas, diabetes, hipertensão, sedentarismo, né, aumento do peso, obesidade, às vezes que são consequências dos hábitos de vida ruim, alimentação com alimentos que não são tão saudáveis, etc., isso vai comprometendo o organismo inteiro, inclusive as estruturas relacionadas com o equilíbrio, as estruturas do labirinto, as estruturas, enfim, que podem, quando estão comprometidas, causar tontura. Olha só, interessante. Chegou uma interação, doutor, que eu queria trazer aqui na nossa tela. A Juliana está dizendo o seguinte, ela tem pressão arterial normal, mas às vezes sinto como se estivesse flutuando. Não fica girando, ela diz aqui, mas às vezes parece que piso alto
e ela diz aqui, ela já reconhece que é muito ansiosa e estressada. Essa sensação que ela descreveu, muito provavelmente é a tontura com a definição atual, que é uma sensação de alteração na orientação espacial sem a vertigem, sem a ilusão de movimento. Isso geralmente pode indicar algum dos problemas do labirinto, em geral de forma um pouco mais leves, ou problemas, às vezes, emocionais. Então, uma pessoa que está com uma crise de pânico ou um evento assim ansioso, muitas vezes tem tontura, né? Mas também pode indicar algum dos vários problemas labirínticos que existem. Doutora, eu quero saber o seguinte, quando a gente tem uma dor de cabeça e tem que enfrentar um dia importante no trabalho ou na escola, a gente vai lá e toma um remedinho, inclusive até que o médico deixou prescrito ali para alguns casos. No caso de tontura, tem remédio que possa trazer um alívio, que possa melhorar? Tem. Às vezes eu atendo os pacientes, eu aprendi com o meu professor, na época que eu estava me formando, ele chamou um termo interessante, que é o kit crise. Então, muitos pacientes andam com o kit crise no bolso. Então, está tendo uma vertigem, opa, vai tomar ali o remedinho. Então, existem medicamentos que são sintomáticos, eles são muito importantes, porque tontura costuma ser algo muito desconfortável. Agora, é uma faca de dois gumes, viu, Teru? Porque os remédios que ajudam no sintoma, assim como os remédios da dor também têm esse mecanismo, se forem usados em demasia, a pessoa que usa todos os dias ou de forma frequente, e às vezes não trata a causa do problema, pode ficar com o tempo mais sensível do ponto de vista das doenças de tontura, e o remédio que ajudou naquele momento pode, depois de um tempo, acabar fazendo a pessoa ter mais tontura, porque o organismo vai ficando mais sensível. E lembrando que o kit crise, ele é pessoal, é você e o seu médico que indicou para você. Agora, não dá para compartilhar o seu kit crise com o seu filho, com outra pessoa, mesmo que seja da sua família, porque cada caso é um caso, né, doutor? O meu caso de tontura não necessariamente é o caso de tontura de alguém da minha família. Exatamente, entendeu? Esse é o recado. Assim, é muito importante ter um remédio que alivia o sintoma, mas também esse remédio que alivia o sintoma não pode se transformar num motivo para a pessoa descobrir mais tardiamente algum tipo de problema que poderia ter tido uma solução mais precoce. Tá. Chegou mais uma interação, doutor, que eu queria trazer aqui, que é da Cíntia. Dor na coluna e lombar pode dar tontura. Ela diz que tem fibromialgia também. Olha aí, vários fatores. Olha, tontura é uma coisa tão frequente, né? Você comentou o dado da OMS. Em São Paulo fizeram uma pesquisa muito interessante que mostrou que 42% da população teve ou está tendo agora tontura. E existe uma entidade, digamos assim, que é a tontura de origem cervical. Então, o pescoço da gente tem várias estruturas que servem também como sensores. E não é comum, mas pode, em alguns pacientes, essas terminações nervosas do pescoço, se a pessoa tiver uma doença nessa região, uma hérnia de disco ou uma artrose do pescoço, isso pode sim ser a causa da tontura. E às vezes a pessoa não tem problema nenhum do labirinto e o problema está localizado no pescoço e o sintoma que a pessoa tem pode ser o sintoma igual a das doenças do labirinto. Uau, que máquina complexa é o nosso corpo, né, doutor? Agora, a gente tem aqui umas telas mostrando o que você aí de casa pode fazer no caso de tontura ou vertigem. Vamos trazer a primeira tela aqui, que seria a tontura. Manter, então, os olhos abertos. Olha, exatamente o contrário do que a gente normalmente fecha para meio que sentir se é isso mesmo que a gente está sentindo, né? Manter os olhos abertos, parar e olhar para um ponto fixo localizado à frente. Isso ajuda a gente a manter a realidade presente ali, doutor? Sim, esses exercícios são excelentes. Assim, então, a gente precisa ter uma estratégia ali na hora. A pessoa que está com vertigem, está sentindo tudo rodar, é preciso manter a calma, saber que é uma sensação que vai diminuir com o tempo, porque não pode afetar o emocional, senão vai sofrer mais. E manter o olhar parado num ponto fixo costuma ajudar a sensação rotatória a diminuir e a pessoa tem um grande alívio. Legal. Vamos ver a próxima tela,
que seria, no caso de vertigem, fazer exercícios oculares. Doutor, eu tenho aqui, queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso e a gente vai demonstrar aqui, mas é bem específico esse caso de fazer esses exercícios oculares, né? Sim, esses exercícios, em geral, eles são indicados para alguns tipos de doenças do labirinto que são crônicas e que requerem uma espécie de fortalecimento do labirinto. E esses exercícios, eles vão deixando a pessoa mais, digamos, resistente do ponto de vista labiríntico, à medida que vai sendo feito de forma diária, repetitiva e consistente, né? A pessoa vai se dedicando a esses exercícios no dia a dia, digamos que semelhante a uma fisioterapia para fortalecer o músculo, né? Uma fisioterapia para alguma doença muscular, existem esses exercícios que ajudam a fortalecer o labirinto. Então, nesse caso especificamente, eu vou fazer uma demonstração aqui usando um objeto. Eu tenho aqui uma caneta, seria esticar o braço, colocar esse objeto na frente dos olhos aqui e aí girar aqui com os olhos e seguindo com a cabeça também. Fazer isso por 10 vezes, aí volta para cá, o olho sempre acompanhando. Fez 10 vezes para esse lado, agora a gente vai fazer 10 vezes para esse lado aqui, lado esquerdo. São esses exercícios que poderiam ajudar no caso de um diagnóstico de doenças do labirinto, é isso, doutor? Exato, exercícios simples assim, né, que a gente não precisa de nenhum instrumento e eles têm resultados excelentes, viu, Teru? Muito, muito eficazes mesmo. Eles têm sido usados com bastante sucesso desde a década de 40, esse tipo de exercício. Eu vou fazer mais uma demonstração aqui, porque são exercícios para lá, para cá, 10 vezes de cada lado. Também aqui com a mão estendida para frente do rosto, para cima e para baixo também. E tem que estar sentado, né, doutor? Porque quem tem algum problema com o labirinto, realmente não pode fazer esse movimento se estiver em crise. Vai piorar a situação. Geralmente esses exercícios são justamente para os momentos entre as crises, né? Existem várias doenças, às vezes a pessoa nem tem mais crises, mas fica com uma instabilidade constante, residual, e esses exercícios são excelentes para que o labirinto que a pessoa tenha, né, que vamos dizer, com uma doença que tem um comprometimento parcial, aquilo que sobrou tenha um funcionamento muito mais eficiente. E esses exercícios, com o tempo, eles vão ficando mais potentes, digamos assim. A gente não faz o mesmo exercício sempre. A gente faz durante um tempo um determinado exercício, depois de um tempo a gente vai aumentar o desafio com um exercício mais potente, mais desafiador. Por exemplo, fazer o exercício sentado é muito mais seguro, né, e é o indicado para fazer no começo, mas depois de um tempo a gente vai recomendar fazer o mesmo exercício em pé. E isso vai forçar um pouquinho mais, digamos assim, o labirinto. Claro que com supervisão, para saber o momento correto e a escolha adequada do exercício. Tá certo. Olha, eu quero te agradecer aqui, doutor Márcio, por participar com a gente aqui de maneira tão prática e tão esclarecedora nesse dia que é importante, dia da conscientização, dia da tontura, mas a gente está conscientizando aqui da importância do diagnóstico feito corretamente. E o doutor Márcio tem aqui, está passando a rede social dele, @marcio.salmito, é o nome dele aí. Tem o site também com informações muito importantes. O site é drmarciosalmito.com. É isso, doutor? Isso mesmo, Teru. Na rede social tem os links aí de várias, da nossa campanha da tontura, né, da Associação Brasileira de Otorrino. Quem tiver interesse tem bastante coisa lá e pode ser direcionado também. Doutor, eu quero também te parabenizar pelo trabalho belíssimo que vocês têm feito de desconstruir algumas coisas que estão tão assim na nossa cultura, né? Quanto a tontura, quanto a labirintite, que não temos mais usado esse nome. E tem melhorado bastante o diagnóstico e também a saúde das pessoas. Parabéns, doutor. Eu espero conversar contigo numa próxima aqui novamente. Eu que agradeço, Teru. Parabéns a vocês aí pelo bonito trabalho. Muito bem, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem Plantando Saúde e a gente vai descobrir tudo sobre a equinácea. E ainda no programa de hoje tem esse pavê de maracujá delicioso para você fazer aí na sua casa. E saudável. É saudável, tudo que passa por aqui tá saudável. É já já, gente.